Olá, sejam bem-vindos a mais um Personagens da JMU, uma série de entrevistas que tem como objetivo conhecer a trajetória das pessoas que constroem a justiça mais antiga do Brasil. No episódio de hoje temos a honra de entrevistar e conhecer a trajetória do Ministro-General de Exército, Marco Antônio de Farias. Ministro, de antemão, gostaria de agradecer, em nome da Enajum, que o senhor tenha aceitado o nosso convite para apresentar um pouco da sua trajetória. Boa tarde, Márcio. Quero externar, eu sim, um agradecimento por participar desse projeto. É realmente uma honra para mim estar aqui, trazendo um pouco da minha trajetória, da minha vida, e muito mais do que uma honra, eu posso dizer que é um privilégio. Um privilégio, como ministro, participar de um projeto que vai nos deixar a memória para que, no futuro, as pessoas possam conhecer qual é o caminho percorrido por alguém e que teve, naturalmente, a luz divina, posso assim dizer, para chegar a ser um ministro do Superior Tribunal Militar. Muito obrigado desde já, Márcio. Tá certo. Ministro, para começar um pouco a nossa entrevista aqui, eu gostaria de entender como é que foi a sua infância, onde é que o senhor nasceu, como é que... o senhor pode falar um pouco sobre isso com a gente? Com todo prazer. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu pai era um servidor público e minha mãe era uma professora, mas não exercia a profissão porque ela casou cedo com meu pai. Ela tinha um curso normal e era dona de casa. Nasci, portanto, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde fiquei até os 3 anos de idade. Por força do serviço do meu pai, ele foi transferido de sede, como servidor público, para uma cidade pequena de Minas Gerais, uma cidade localizada entre Barbacena e Juiz de Fora, chamada Congonhas do Campo. Uma cidade pequena, uma cidade muito pacata, muito calma, mas que é conhecida, eu acho, internacionalmente, porque ali estão as obras do Aleijadinho, aquelas obras em pedra-sabão, como, por exemplo, os profetas que enfeitam, que adornam a entrada da nossa igreja de Bom Jesus. Então, foi ali que eu fui criado, até os 10 anos de idade. Com 10 anos, aproximadamente, em 1960, meu pai foi transferido novamente para o Rio de Janeiro. E nós, família completa, fomos morar num bairro periferia do Rio de Janeiro, num bairro suburbano. A nossa vida não era uma vida faustosa, era uma vida muito simples. Daí nós não tínhamos condições de morar, talvez, aonde a gente gostaria de morar. Fomos morar num bairro, na época, chamado Fundação da Casa Popular, que era dividido no meio pela Avenida das Bandeiras. Hoje, com toda certeza, os senhores vão conhecer pelos novos nomes adquiridos. A Avenida das Bandeiras hoje é a Avenida Brasil. E o bairro da Fundação da Casa Popular chama-se Guadalupe, com toda certeza mais conhecido dos senhores, que infelizmente hoje não tem a paz mais que tinha no meu tempo de garoto. Como em todos os lugares do mundo, com a evolução, a paz ficou um pouco em segundo plano, infelizmente. Minha família era composta do meu pai e da minha mãe. Meu pai chamava-se Antônio, minha mãe Joselita. E nós éramos 4 irmãos. O mais velho, José Antônio, o segundo, Hélio Antônio, o terceiro, que sou eu, Marco Antônio, e a minha irmã, a mais nova, a caçula, que se chama Maria das Graças Conceição de Farias. Pelos nomes, a gente vê que é uma família bastante religiosa. Sim. A minha mãe realmente, ela tinha esse dom. Minha mãe era muito, mas muito religiosa, rezava um terço por dia e nos colocava junto dela para rezarmos com ela. Aos domingos, a família tinha que ir de mão dada para a igreja assistir à missa. E isso, sem dúvida, nos trouxe assim, um entendimento, um sentimento
de religião e de crença muito grande. Foi assim que nós crescemos. Crescemos, portanto, no bairro de Guadalupe, onde só saí para a escola militar, saí dali para a escola militar. É interessante, me permita, Márcio, falar alguma coisa dos meus pais, porque eu tenho um orgulho muito grande, tenho uma gratidão muito grande pelos meus pais. A minha mãe, conforme eu disse, era professora, era uma pessoa boníssima, uma pessoa de um coração enorme, mas era muito exigente. Meu pai era um exemplo para mim de dedicação à família e ao trabalho. Meu pai trabalhava bastante, trabalhava sábado, domingo, levava trabalho para casa. E a gente aprendeu a ser assim, desde a infância. A minha mãe, eu devo muito a ela. A minha mãe, por ser a professora à moda antiga, ela exigia muito da gente nessa parte de estudar. Muito. E ela dizia sempre, só o estudo vai fazer você melhorar de vida. Tá? Nós somos muito simples, mas vocês estudando, vocês conseguiram melhorar de vida. Exigia muito da gente. Interessante, eu faço questão de falar, porque eu me orgulho muito da minha mãe. Minha mãe nos colocava para estudar às 2 horas da tarde. Isso, decorrente, nós estudo em casa. Da máxima que meu pai tinha, meu pai também muito preocupado com isso. Meu pai dizia o seguinte, filho meu não estuda na parte da tarde, nas escolas. Filho meu estuda sempre de manhã, porque vai acordar cedo para acostumar o corpo a sair da cama. E vai dormir cedo, porque tem que acordar cedo no dia seguinte. Aquele que estuda na parte da tarde, dizia ele com toda a convicção, tem a noite livre porque vai acordar tarde no dia seguinte. Acordar 9 horas da manhã, espreguiçando, o corpo precisa de movimento. Filho tem que acordar cedo para acostumar para a vida. E minha mãe seguia também essa metodologia do meu pai. Muito interessante. Minha mãe nos exigia estudar, viu, Márcio? Às 2 horas da tarde, nós estudávamos na parte da manhã, meio-dia mais ou menos, estava em casa. O colégio que eu estudava era um colégio vizinho à minha casa. A gente chegava às 11h30, meio-dia, almoçava e ela dava 2 horas para nós brincarmos. Às 2 horas em ponto, minha mãe tinha uma sineta. Aí ela ia para a porta da casa, balançava o sino. Blé, blé, blé. Hora de estudar. A hora que chegar para estudar. E a gente tinha que chegar. Eu era um pouco mais indisciplinado, vamos dizer assim. Era um pouco, observava um pouco meus irmãos rapidamente, meus 3 irmãos. E normalmente eu estava jogando bola, naquele tempo não tinha maldade nas coisas. Às vezes eu estava jogando bola, estava na pipa, às vezes eu estava na bolinha de gude, estava no taco, e às vezes eu não escutava. A minha mãe ficava na porta tocando sineta, tá? Aí quando eu me lembrava, aí eu corria para casa e ela me esperava com uma escova de sapatos, daquelas bem pesadas na mão. Aí chegava, meu filho, eu já lhe falei que às 2 horas você tinha que estar estudando como os seus irmãos. Você não é diferente deles. Abre a mão, palmatória. 5 palmadas em cada mão. Depois no final ela dizia, meu filho, isso é para o seu bem. Você um dia vai me agradecer. E hoje, digo para você, Márcio, eu não agradeço um dia. Eu agradeço todos os dias. Dessa maneira com que eu fui educado, porque eu me disciplinei muito. Passei a adquirir o hábito de estudar. E a cobrança dela no final era, você só sai daqui depois que terminar todos os seus trabalhos. Os irmãos tinham começado antes, saíam antes, e eu ficava sozinho, sentado à mesa, que ela tinha uma mesa comprida na cozinha, onde a gente estudava. Ficava sozinho estudando. Aí eu passei a compreender, por que eu tenho que levar um bolo na mão para poder fazer uma coisa que vai ser boa para mim? Então, por que eu fico sozinho aqui? Se eu chegar junto, eu vou sair mais tarde, vou ter mais tempo. E foi assim que eu adquiri
Posso dizer com toda certeza, me disciplinei muito a partir dali e aprendi a valorizar muito o estudo também. E a partir desses episódios na minha vida, eu evoluí. Quando eu fui para as Forças Armadas, era muito fácil para mim. Eu já tinha passado por uma escola, né? Eu já tinha acordado cedo toda a vida, mas já estava sempre arrumado e já estava acostumado a estudar. Isso facilitou muito a minha vida. Como é que o senhor optou pela carreira militar? Eu vou dizer uma coisa que é minha, né? Que faz parte da minha fé, da minha crença. A gente tem que ter objetivos na vida, né, Márcio? Tem que ter objetivo. Eu quero ser militar, eu quero ser médico, eu quero ser jornalista. Você tem que ser. Para isso, vou fazer aquilo. Sempre um objetivo. Mas nem sempre o dedo indicador será atendido. Muitas vezes vai ser o polegar, que é o dedo de Deus. Então, seu objetivo você tinha, mas o dedo de Deus aponta em outra direção. Foi mais ou menos o que aconteceu na minha vida. Sempre desejei uma coisa, sempre busquei esses objetivos e nem sempre eu atingi. Muitas vezes o objetivo foi desviado para outro caminho e fui sempre muito feliz pelo dedo de Deus. Então, um exemplo foi exatamente a minha vida, da minha vida militar, como começou. Eu estava no interior de Minas e meu pai, nós pretendíamos seguir a vida do mineiro, uma vida muito mais pacata. Meu pai foi transferido e fui morar no bairro de Guadalupe. Esse bairro de Guadalupe é vizinho da Vila Militar. Tá? É a extensão, praticamente, da Vila Militar. E ali próximo, eu passei a ver os quartéis, a ver especialmente os saltos dos paraquedistas, que lá no Rio de Janeiro, a brigada paraquedista, ela é contígua ao Campo dos Afonsos, que é da Força Aérea, que levava os aviões para soltar os paraquedistas e os outros quartéis. E a garotada ali se reunia para brincar, e quando os paraquedistas começavam a saltar dos aviões, a gente parava e ficava vendo assim, encantado por aquilo, dos aviões soltando os paraquedistas. E a gente ficava contando, 1, 2, 3, 5, 6, 10 paraquedistas. Aquilo influenciou o senhor na Muito, escolha? me despertou para a vida militar. Eu morava lá da vida militar, bem próximo, a gente via, às vezes, a tropa correndo, passava pela frente às nossas casas, vibrando, cantando aqueles refrões de tropa, e aquilo me atraía bastante. É um fato interessante que eu trago para você, Márcio, como é que me despertou efetivamente. Um desses meus amigos de infância, dos guris, nós estudávamos juntos no colégio, aliás, nesse colégio que eu já falei, que era vizinho nosso, era um colégio de orientação religiosa, Colégio Pio XII. Nós tínhamos padres que nos transmitiam também muita força, muita energia religiosa. Bom, então, eu tinha esse colega chamado Ivan, que o irmão dele foi ser paraquedista. Então, ele de vez em quando levava um reforço alimentar para o irmão de bicicleta e ele me chamava e nós íamos de bicicleta até a vila, até a brigada paraquedista, que ele levava lá um lanche para o irmão. Um dia o irmão dele, brincando com a gente, falou, vocês têm que ser paraquedistas também e tal. E o Ivan resolveu, vamos ser paraquedistas. Muito interessante. Nós estávamos no 4º ano do antigo ginásio, agora ensino fundamental. Nós estávamos no último ano. Então nós vamos ser paraquedistas? Vamos ser igual o Edson, seu irmão, vamos ser sim, ok, vamos. E nós fomos pensando até que o paraquedista pertencia aos aviões, à FAB, ao Campo dos Afonsos. Nós fomos de bicicleta até o Campo dos Afonsos, que era ao lado da Brigada Paraquedista, São Contígua. Fomos lá e apresentamos para o comandante da guarda. Nós queremos saber como é que se faz para ser paraquedista. Isso com 12, 13 anos? Nós estávamos com 14, 15 anos. Nós estávamos terminando o fundamental, o ginásio.
Certo. Então nós fomos lá para saber como é que ensina paraquedista. O comandante da guarda não recebeu de bicicleta, deixa a bicicleta ali que não pode entrar de bicicleta. O soldado tal leva eles lá na sessão de mobilização para eles terem as informações que eles querem. Aí o soldado nos levou, um sargento estava atendendo pela janela. Aí o soldado falou, olha, eles estão querendo falar com o senhor. Aí, pois não, o que vocês querem? Nós queremos saber como é que faz para ser paraquedista. Aí ele disse, qual a idade de vocês? Aí eu, 15 anos, o outro também 15 anos. Aí ele falou assim, não é época de vocês serem ainda paraquedistas. Só com 18 anos é que vocês poderão se inscrever, vocês vão ser selecionados, recrutamento, aí vocês escolhem ser paraquedistas. Qual o grau de estudo de vocês? Aí nós estamos terminando o ginásio, o último ano. E por que vocês não fazem prova, então, para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar? Vocês podem sair oficiais, e como oficiais podem ser do Parazar, podem ser paraquedistas. Por que vocês não fazem o concurso? Tá bem, então toma aqui, ó. Aí nos deu 2 IRCANs chamadas, são as instruções para concurso. Deu um para mim, outro para ele e tal. Aí nós vamos para casa e fomos. Plantou a sementinha. Aí começamos a estudar. Todos os dias, ao invés de meio-dia, às 2, que era o horário da minha mãe, né? Às 2. A gente, ao invés de brincar e tal, nós passamos a estudar. Naquele tempo não tinha cursinho, nem a gente tinha condições econômicas para pagar o cursinho. Era o início do ano e nós estudamos o ano todo. Em outubro fizemos o concurso. Infelizmente o meu amigo não teve êxito e eu consegui então entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena. Então foi a minha iniciação militar. Aí eu digo novamente, é o dedo de Deus que colocou aquele sargento que teve a ideia de nos mostrar um caminho para o futuro nosso. E o seu pai e a sua mãe, imagino que gostaram da ideia de ter um filho militar? Muito. Meu pai falou uma coisa, meu pai era muito sábio. Aliás, eu sempre digo, eu tenho uma gratidão muito bem pelos meus pais. Eu sempre digo que eu fui criado por 2 S's. Minha mãe era uma santa mulher e meu pai era um sábio, um homem muito sábio. Uma santa e um sábio me ajudaram muito na composição do meu caráter. Então, meu pai me disse, quando eu fui aprovado e embarquei num trem, lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, e fomos num trem suburbano até Barbacena, para nos apresentarmos, todos os aprovados que estavam indo do Rio de Janeiro. Na saída, meu pai me disse uma coisa que eu também aprendi para o resto da vida. Meu filho, você vai ser militar, é uma profissão muito difícil. Ele me disse, muito difícil. Você tem que se doar por inteiro para ser um bom militar. Agora, vai ser um brasileiro como todos os outros que vai amar o seu país. Tá? Os civis também, eu sou civil e amo o meu país. Você vai amar o seu país também. Mas com uma diferença entre nós civis e você que vai ser militar. O civil, como nós, constrói o país e vivem pelo seu país. Vocês, militar, dão a segurança para nós construirmos, mas morrem pelo país. A diferença é que nós vivemos e vocês morrem pelo país. Não esqueça nunca disso. Tal. E realmente foi outra lição fantástica que me internalizou esses valores e facilitaram muito a minha vivência dentro da caserna. Sim. Bom, em algum momento o senhor mudou de força, né? Porque você estava contando para a gente que está no mundo aí da aeronáutica, né? Isso. Essa mudança aconteceu em quais circunstâncias? Mais uma vez, Márcio, eu falo do dedo. Eu queria ser piloto inicialmente, na verdade queria ser paraquedista, mas me levou para a Força Aérea, que eu podia ser futuramente. Então era meu objetivo. Mas o dedo de Deus disse não, você não vai para a Força Aérea, você vai para o Exército. Então, ao findar o curso de Barbacena, depois de 3 anos de curso, eu fui reprovado na inspeção de saúde por miopia. E o piloto, hoje em dia, tem uma certa facilidade, até porque existem cirurgias que permitem a melhoria da miopia, mas na época não tinha. Então, na época, eu consegui a transferência para o Exército Brasileiro. E foi possível, concurso público, nós tínhamos
bons resultados de estudos, nós estávamos entre os primeiros colocados da EPICAR, e o Exército nos acolheu. Então foi dessa forma que nós entramos no Exército Brasileiro, por uma transferência. Tá? E como disse, como sempre acontece, eu tive uma carreira muito mais longa do que meus companheiros, todos na minha turma da Força Aérea, porque a minha turma da Força Aérea terminou. O último brigadeiro, no caso, 4 estrelas, terminou em 2015 a carreira dele, completou o tempo de serviço. E eu, por ter sido levado para o tribunal, dentro do Exército Brasileiro, ainda estou sobrevivendo, já se vão 10 anos a mais do que minha turma da Força Aérea. Sim. Então, é o dedo, me permite, Márcio, é o dedo de Deus que me apontou esse caminho. Sim. Agora, o senhor é um general de exército, né? Imagino que tem uma longa trajetória, né? O senhor consegue pontuar alguns momentos que o senhor sente falta, assim, que foram especiais por algum motivo nessa sua trajetória? Bastante, Márcio, bastante. Bastante momentos especiais na trajetória. Primeiro, foi ter ingressado na escola, né? Um concurso muito difícil, era um aprovado para cada 100 candidatos. E graças, mais uma vez, ao hábito adquirido de estudar, nós conseguimos a aprovação. Depois foi a minha entrada no Exército Brasileiro. Também foi um momento marcante na minha vida. Depois, ao término do curso da Academia Militar, um momento também que me marcou bastante foi eu ter sido o primeiro colocado da minha turma na arma de infantaria. Facilitou também muito a minha vida. Sim. Muito. Outro momento marcante, que está ligado também à profissão, foi meu casamento com a minha esposa. Minha esposa também era de Guadalupe, minha vizinha praticamente, nós já namorávamos desde o tempo da escola preparatória. Então, depois de formado, no mesmo ano de formado, nós nos casamos e depois vieram os meus filhos, que nasceram dentro da carreira, do meu tempo de carreira. Um momento marcante na minha vida foi ter sido também brevetado com brevet de paraquedista. Ah, conseguiu. Realizou o sonho daquela criança. Né? Pois é, foi um momento também marcante da minha vida. Tá? Como tenente, eu consegui fazer o curso e tive também a satisfação, a alegria e mesmo presente divino de ter sido classificado e como o melhor desempenho na área de estágio. Recebi o primeiro brevet como ter sido o aluno ou estagiário que mais se destacou positivamente. Foi um momento também marcante, muito marcante da minha vida profissional. Depois disso, foi eu ter conseguido fazer os cursos, outros cursos que eu quis fazer, e um momento especial também na minha vida foi ter sido escolhido para trabalhar na presidência da República, como segurança de 2 presidentes, o presidente Sarney e o presidente Collor. Me mudou até para mim a visão estratégica do Brasil, estratégica do mundo, ter passado 5 anos com 2 presidentes, também fui muito feliz. Outra felicidade foi ter sido aprovado para a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, que é o curso que nos habilita a ser promovidos a general. Então foi um momento também muito marcante, que eu também inesquecível para mim. Nesse inteirinho foi o nascimento dos meus filhos. Tá? Eu tenho um filho, Felipe, e minha filha Fernanda, que nasceram durante essa época. Eu estava na Brigada Paraquedista também. Bom, depois de ter passado para a ICEM, terminado o curso, foi um momento também muito gratificante na minha vida eu ter sido adido militar, representando a Marinha e o Exército Brasileiro lá na Colômbia. Passei 2 anos num período intenso de lutas internas na Colômbia, que eu acompanhei muito de perto, e com isso favorecia muito o meu papel de adido, podendo trazer para o Brasil o que estava acontecendo efetivamente, a convivência junto do Exército Colombiano, que me permitiu conhecer realmente o que é uma guerra dentro do país. E eu penso ter tido a oportunidade de colaborar bastante com o conhecimento adquirido
para as Forças Armadas, especialmente para a Marinha, especialmente para o Exército Brasileiro. Depois disso, foi a minha promoção a general. Foi um momento marcante também na minha vida. A gente nunca espera, porque não é coisa certa, é uma escolha que é feita pelo alto comando. E ter sido escolhido para mim foi também um momento glorioso da minha vida militar. E como presente, eu recebi a missão de comandar a Academia Militar das Agulhas Negras, que é o centro de formação dos oficiais de carreira do Exército Brasileiro. Para mim foi promovido e recebi de presente a possibilidade de comandar, e graças a Deus foram 2 anos muito felizes de eu ter colaborado com a formação dos nossos oficiais. Depois disso, tive o privilégio também de comandar logisticamente o Exército Brasileiro. Foi outra função também maravilhosa. Eu esperava, já 4 estrelas, eu esperava comandar um comando militar de área. Queria comandar a brigada paraquedista, não, me deram outra missão, me deram tal, mas... O tal dedo de Deus, né? Pois é, exatamente, o dedo de Deus. Eu queria comandar o Comando Militar do Sul, que estava abrindo na época da minha promoção. O comandante do Exército, não, você vai ser o comandante logístico do Exército Brasileiro. E não deixou sair os 4 anos que nós temos de 4 estrelas, não me deixou sair da função. Mas isso me possibilitou ter conhecimentos muito grandes sobre logística e sobre o emprego do Exército Brasileiro. E, coincidentemente, mais uma vez o dedo de Deus, um ministro, o ministro Fernando Galvão, do STM, naquele período em que eu era o mais antigo oficial, depois do comandante, a antiguidade minha era a número 1, ele pediu o afastamento do serviço, porque pediu a aposentadoria, exatamente no momento em que eu estava. E segundo as próprias palavras dele, ele escolheu aquele momento porque eu gostaria que eu ocupasse a cadeira em que ele estava ocupando. Ele podia até ficar mais tempo, tinha 3 ou 4 anos, mas ele tomou essa decisão. Então, e novamente, o Deus de Deus me colocou, me possibilitou que eu tivesse essa nobre missão, essa missão que eu estou há quase 10 anos nela, uma missão em que eu sinto a importância que é da justiça militar para as Forças Armadas e me permitem, até por gratidão, contribuir de alguma forma para a eficiência das Forças Armadas, através de uma justiça a que seja a melhor justiça, para que as Forças Armadas possam cumprir o seu papel de adestramento, preparo e emprego. Então, em suma, seriam os grandes momentos. É uma carreira brilhante carreira. Em vários pontos, né? Perfeito. É muito bacana conhecer a trajetória do senhor. A gente está chegando mais ou menos no final aqui da nossa entrevista, mas antes gostaria de propor uma dinâmica que a gente sempre faz com nossos convidados, né? Há alguma frase que o senhor segue, que tem no seu coração, que você gostaria de, se você tivesse a oportunidade de botar num grande outdoor para todo mundo ver, qual seria essa frase? Vamos pensar um pouco. Tem muitas frases, tem algumas frases até seriam um pouco humorísticas, tá? Mas que eu adotei para a minha vida. Por exemplo, eu gosto muito de 2 frases. Não é esse pedido seu exatamente, mas gostaria de 2 frases que eu aprendi com o velho guerreiro Abelardo Chacrinha Barbosa. Chacrinha. Eu trouxe o Chacrinha, ele dizia, a hora da buzina só acaba quando termina. É assim, a vida é assim, a missão é assim. Você muitas vezes, você termina uma marcha, alguma coisa, acabou a marcha, mas não terminou a missão. A missão só termina depois que a manutenção do material foi feita, foi guardada, foi conferida, aí a missão termina. Então, é mais ou menos isso. Acaba só quando termina. E outra frase dele que eu também tomei para a minha vida é: quem não se comunica, se estrumbica. Essa é um clássico, Então, né? essa é clássica, né? Você sabe disso na sua profissão. Mas, Márcio, ao invés de uma frase, eu tenho me acompanhado a minha vida desde cedo uma leitura que eu fiz no livro épico de Gonçalves Dias, que falando sobre os Guaranis,
as tribos guaranis. Aí, então ele descreve uma passagem de uma tribo chamada Timbiras, tá? Quando o cacique envelhecido, tá, que entravam sempre em guerra por disputa de espaços, de lugares, né, do domínio das tribos, o cacique envelhece e tinha que entrar em guerra, então ele passa o comando dos guerreiros dele para o filho dele, entrega o comando para o filho, cumprir a missão de conquista do terreno, de defesa da área deles. O filho leva os guerreiros, vai à guerra e perde a guerra. O inimigo vencedor mata todos os guerreiros, só preserva a vida do filho do cacique, em respeito ao cacique de uma tribo também guarani. Então, entregam-no vivo para que ele retorne para casa. Quando ele retorna para casa, ele é recebido pelo pai, o velho cacique. Ele cai de joelhos, chorando a derrota para o pai, e o pai fala para ele essa frase, esse verso que eu tomei para a minha vida. Põe a mão sobre a cabeça do filho e diz: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é um combate, que aos fracos abate, e aos fortes e bravos só faz exaltar. Prepare-te, lute e volte. Essa frase final, a vida é um combate. Não podemos fragilizar diante das dificuldades. Vamos nos preparar, vamos melhorar e vamos voltar sempre. É um verso que eu trago comigo e que me serve de incentivo, especialmente diante dos desafios da vida. Era mais ou menos Perfeito. Isso. E depois de ouvir essa frase, sim, na história, depois ele prepara, e algum tempo, para preparar novos guerreiros, e ele volta, luta e vence a tribo que havia derrotado anteriormente. Essa é a história dos Timbiras. Então são com esses ensinamentos do Chacrinha e de Gonçalves Dias que a gente encerra mais um episódio. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Poxa, foi muito legal. Mais uma vez, a honra foi minha. Fico muito feliz de ter contribuído e ter podido mostrar um pouco da minha vida. Manutenção de valores, isso é o que eu sempre busquei da minha vida. Alguns valores essenciais, começando pela família, passando pela pátria, passando pelos compromissos de honra, trabalho, lealdade, probidade, honestidade. Então, são valores que a gente procura preservar. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do meu pensamento. Muito obrigado, boa sorte, que esse nosso personagem da JMU continue nesse mesmo caminho. Parabéns. Muito obrigado, Márcio. A gente agradece. E esse foi mais um episódio do Personagem da JMU. Se você gostou da nossa entrevista, acompanha as nossas redes sociais para conhecer um pouco do trabalho da Enajum. Muito obrigado.